estamos todos confiantes, constrói-se e testa-se, nomeadamente quando a coisa corre mal é importante testar. Nuno, o que é que significa testar resiliência numa infraestrutura crítica e o que é que muda relativamente à proteção dos sistemas? O que é que muda e o que é que significa fazer? O início da pergunta é muito pertinente porque, de facto, a confiança é essencial, principalmente quando prestamos serviços que são absolutamente essenciais à nossa vida, à nossa forma de viver e à nossa sociedade. E, portanto, tem que estabelecer uma relação de confiança entre as organizações e os nossos clientes. E, como dizia, a confiança não se afirma, não é? Constrói-se, prova-se ao longo do tempo e perde-se muito rapidamente. Exatamente. O problema é esse, demora muito tempo a construir e muito pouco a destruir, a perder-se. E, portanto, é essencial que tenhamos uma estratégia bem sedimentada, bem estruturada para abordar a resiliência, para comunicar essa resiliência e de que forma procuramos garantir, independentemente das circunstâncias, que estamos a fazer um trabalho sério e com enorme responsabilidade. No caso da E-Redes, eu diria que isso é feito de várias maneiras. Testamos a resiliência, como eu há pouco referi, envolvendo a organização de forma transversal nos nossos exercícios, para que haja uma tomada de decisão acertada, para que a organização toda compreenda o risco associado à sua atividade e o papel que cada um tem numa resposta adequada a um cenário de crise. Envolvemos a decisão e os decisores, aliás, os executivos e os decisores, para que possam tomar decisões conscientes que inspirem confiança, e penso que nesse aspecto a E-Redes teve um trabalho importante de comunicação no passado mês, precisamente nesse sentido, explicando como estávamos a fazer um trabalho enorme no terreno para recuperar a rede, e portanto é isso que também procuramos instituir e transpor para aquela que é a atividade da cibersegurança na organização. Depois também acho que é importante dar nota de que, do ponto de vista da conformidade, obviamente é responsabilidade da E-Redes, o Ferrari de manhã também referiu, estamos sujeitos a regulamentos. É uma responsabilidade da E-Redes garantir o cumprimento desses regulamentos. Não trabalhamos para isso, trabalhamos para estar seguros, cada vez mais seguros, mas naturalmente que temos que estar e procuramos estar em conformidade com os regulamentos. E por outro lado, também a adoção de normas internacionais. Nós temos tido um trabalho muito sustentado de consolidação dos nossos processos na norma ISO 27001, aplicada aos sistemas mais críticos da E-Redes e não ao IT apenas. Isto porque sabemos que estas normas, a sua maturidade e a sistematização que exigem a uma organização como a nossa são um asseverar de que o trabalho está a ser bem feito, e penso que nesse aspecto a normalização, a conformidade, mas depois todo o trabalho operacional que eu também referi, são fatores que trazem confiança de que a rede está a cumprir com a sua responsabilidade de proteger também na dimensão digital a sua atividade crítica. Muito bem, muito obrigado, Nuno. Pedro, do ponto de vista sistémico, o que é que preocupa mais hoje? O ataque individual ou o efeito em cascata? Eu começo por responder dizendo que alguns atores no sistema financeiro têm uma dimensão suficiente para um ataque dirigido individual ter um impacto sistémico. Obviamente, acho que a única resposta possível aí é que um efeito cascata tem, no setor financeiro, teria um impacto muito maior. Mas acho que a pergunta que se deve colocar aos conselhos de administração é: eu consigo manter as minhas operações e a minha entrega de serviço e produto perante a pressão de um ciberataque? Esta mentalidade de resiliência é fundamental, porque depois isso é o que vai dar início a todos os processos de gestão de risco, à análise de tudo o que são os tais efeitos cascata possíveis, porque nós temos que perceber qual é que é a dependência que temos de fornecedores. Muitas vezes no mesmo setor há uma concentração de dependência em 2 ou 3 fornecedores críticos, e isso obriga a uma visão sistémica, que é o papel de um regulador, neste caso do Banco de Portugal. Portanto, ter esta visão do possível efeito cascata de um ciberataque, seja a um dos atores do sistema, seja, por vezes, a uma entidade externa da qual esse setor depende. Portanto, toda esta visão holística tem de existir, e esse é o papel dos órgãos centrais, mas individualmente, cada organização, cada instituição financeira tem de pensar como é que se prepara e como é que analisa o seu risco, como é que se posiciona para uma situação
de um ataque direto ou de um ataque ao sistema que depois tem esse tal efeito cascata. Não há aqui uma distinção óbvia, mas sem dúvida que cada um deve começar por proteger-se a si, e o proteger-se a si não é só proteger os seus sistemas, é proteger todo o seu ecossistema, todas as suas dependências de outras instituições e de outros fornecedores externos. Hugo, uma coisa importante, apelando de novo à tua visão sobre o mercado, não quero dizer que os outros convidados não a tenham, mas aqui do ponto de vista de quem tenta estar junto dos conselhos de administração, aquilo que tu vês hoje é este discurso, que eu sei que no Banco de Portugal e nas redes não é só discurso, nem poderia ser, não é? Está à vista que não é, num conjunto de outras empresas, este discurso que agora tomou, sei lá, mais comum entre as empresas e até entre o cidadão, é discurso só, ou os boards já passaram à prática para se defender? Que boards? Acho que essa é a questão às vezes, não é? Mas passando aqui a fase da provocação, passando aqui a fase da provocação, por exemplo, boards de bancos, boards de empresas que fornecem serviços críticos. Por exemplo, hoje falamos da NIS 2. Se calhar se perguntarmos aqui ao Nuno da E-Redes de que forma é que a NIS 2 veio mudar o jogo para a E-Redes, se calhar o Nuno vai dizer muito pouco ou nada. Sim. Porque aquilo que a E-Redes já tinha que cumprir em termos de obrigações legais, a postura de segurança, o trabalho que fazem nos bastidores para garantir a confiança daquilo que é o produto que entregam aos consumidores, não é? Toda a gente espera carregar no interruptor e que a luz ligue. Essas grandes empresas já tinham essa maturidade ao nível do board. Eu acho que, ultimamente, e guiado muito novamente pela ciberregulação, veio trazer a percepção de que agora a responsabilidade tinha que efetivamente estar no board. Porque muitas das vezes, eu já ouvi aqui hoje em alguns painéis falarmos que quando as coisas falham, às vezes vamos à procura de responsáveis, não é? Hoje é claro que se nós não fizermos aquilo que é o nosso due diligence, o due care, a responsabilidade muitas vezes pode ser atribuída à administração. E é isso que a legislação como a NIS 2 vem trazer para cima da mesa. Mas, honestamente, acho que a maioria das nossas grandes organizações em Portugal, aquelas que atuam no digital e têm o digital como um vetor efetivamente crítico para o seu negócio, essas já praticavam e já estavam o discurso alinhado com aquilo que faziam. Porquê? Porque a cibersegurança e a confiança, como dizias há pouco, João, não é algo que nós possamos assinar um papel e dizer, olha, agora estamos confiantes a partir de agora. Tinham que fazer efetivamente trabalho, e trabalho de casa até os próprios CEOs, porque quando muitas vezes falamos em gestão de incidentes, é uma questão de liderança, é uma questão de comunicação, como dizia o Nuno, e isso não é algo que é inato às pessoas, isso tem que ser treinado, como é óbvio. Há exercícios específicos que muitas organizações ao nível da administração hoje já fazem, de simulação de incidentes, aquilo que nós chamamos dos típicos tabletops, onde pomos um cenário concreto, e aquilo que nós vamos testar não é a capacidade da equipa técnica a recuperar. Aquilo que nós vamos testar e ajudar as administrações a testarem é se a estratégia, se a cadeia de comando, se a comunicação se está a fluir adequadamente, se há articulação com as equipas técnicas, porque quando estes incidentes acontecem, estas coisas todas já têm que estar in place, não nos podemos ser nós a sentar e a marcar uma reunião, numa meeting online, que se calhar não dá para marcar sequer, e dizer o que é que vamos fazer agora? Estas perguntas que têm que nascer antes. Portanto, esta é um bocadinho a minha visão. Já algumas organizações, sim, hoje em dia cada vez mais. Muito bem. Uma pergunta transversal a todos, possivelmente ali ao Pedro Arun. Se amanhã enfrentassem uma disrupção grave, onde é que estaria o verdadeiro teste? Tecnologia, liderança ou decisão? Estaria nesses três elementos, honestamente. O verdadeiro teste está na capacidade de termos instituídos os processos necessários para não bloquear, para sob pressão saber o que devemos fazer, incluindo o decisor. Muitas vezes o decisor serei eu, muitas vezes o decisor será o CEO, depende da consequência da decisão que tenha que ser tomada, mas todas estas dimensões de reflexão e de tomada de decisão e de resposta operacional, ou para além dessa dimensão de comunicação, quer com a sociedade, comunicação com os meios de comunicação social, comunicação com o regulador, todo esse contexto tem que estar adequadamente definido, devidamente testado, para que as tecnologias prestem o seu serviço, os processos aconteçam
tão bem quanto possível. Os planos nunca são seguidos no detalhe, numa situação de crise, mas é importante termos todos pensado e definido planos para que possamos articularmos-nos, para que possamos compreender o tipo de resposta que é necessário dar e depois, por último, e o mais importante, cada um saiba qual é o seu papel na resposta da organização a um cenário de crise. Portanto, não vou escolher um, porque sem todos, de facto, não é possível dar uma resposta adequada e garantir a resiliência do serviço essencial. Portanto, tão rápido quanto possível, evitamos que o impacto se reflita na prestação do serviço essencial das redes. Pedro, tenho quase certeza que também não vais escolher um. Não vou, mas com um motivo diferente. Eu não vou repetir aqui a resposta do Nuno, que foi muito completa e cobriu os pontos principais, mas eu não vejo liderança sem decisão. Portanto, para mim, a liderança é fundamental a 4 níveis. Ao nível das equipas, que estão no terreno, estão a resolver o problema. A nível da instituição, que tem que se organizar e que tem que conseguir lidar com o problema. A nível setorial, quando é aplicável, e neste caso o setor bancário ou o setor financeiro, e dependendo da dimensão da catástrofe, a nível do Estado, a nível do Governo. Portanto, há aqui 4 níveis de liderança que, obviamente, têm que tomar decisões e que são fundamentais para uma resposta a um acontecimento grave. Vamos aqui entrar na reta final, porque estão a olhar para nós com ar de que vamos despachar porque querem ir almoçar, eu sei. Mas temos que falar desse... eu ia lhe chamar bicho-papão, mas não quero que tenham medo. É o IA, né, que está a acelerar a inovação, mas está também a aumentar as dependências. Hugo, as organizações estão preparadas para governar esta complexidade? As organizações querem estar preparadas e algumas estão a fazer por estar preparadas. Outras ainda estão na fase inicial, que ainda estão a esboçar a sua abordagem e a sua postura à inteligência artificial. O que é que nós vemos hoje? E vou falar na inteligência artificial, como é óbvio, é uma lâmina de 2 gumes. 2 gumes porque pode ser utilizada pelos atacantes para fazerem atividades maliciosas e causar dano, obviamente. Também pode ser utilizado pelas organizações para se defenderem, mas porque também traz benefícios e desafios para as organizações, como mencionaste e sublinhaste bem a governança. Começando aqui por um bocadinho desta parte de poder ser utilizada pelos atacantes e pela defesa. Hoje em dia aquilo que vemos é a natureza dos ataques. Eu não diria que temos ataques muito mais sofisticados que aquilo que tínhamos até há bem pouco tempo atrás, excepto talvez ao nível do phishing e dos deepfakes, que estão hiper-realistas e hiper-personalizados. Sim, isso efetivamente é um game changer, mas aquilo que eu vejo que a IA veio trazer foi transformar algo que era linear, que era o crescimento das ameaças, para transformar este crescimento em exponencial. Hoje em dia é muito mais fácil e o custo de entrada para um atacante escalar aquilo que é a sua atividade maliciosa. De antes, provavelmente, eles estavam sentados, trabalhavam se calhar 8, 10, 12 horas, consoante o atacante fosse mais ou menos ambicioso naquilo que eram os seus objetivos. Hoje em dia têm agentes de inteligência artificial a trabalharem estas atividades por eles. E então, já não só os alvos mais apetecíveis são atacados, como qualquer pessoa, qualquer organização pode ser atacada por estes agentes, porque efetivamente o custo do ataque e a barreira técnica de entrada baixou imenso. Isto é um dos desafios que a inteligência artificial vai trazer pela via dos atacantes. Eu olho para a inteligência artificial como quase o motor de um carro super desportivo, não é? Um motor que permite o carro andar a alta velocidade, ter uma elevada performance. O que é que nós não queremos? Não queremos pôr esse motor num carro com um chassi pouco robusto. Aquilo que queremos é que o chassi seja forte, que o carro tenha uma boa aerodinâmica, e é esse chassi, essa aerodinâmica, essa suspensão que é a governança. Nós, para podermos capitalizar no seio de uma organização a inteligência artificial e enfrentar os desafios que ela traz e capitalizarmos os proveitos e benefícios que ela oferece, temos obviamente que ter boa governança. Muitas organizações estão hands-on a testarem a tecnologia e a porem em place os processos de governança adequados. Outros ainda estão um bocadinho a analisar essa situação, mas algo que para mim é claro é, se olharmos para a adoção de inteligência artificial, um dos elementos que tem que ser considerados tem que ser efetivamente a cibersegurança. É isso que define podermos avançar com soluções de inteligência artificial para a produção, para o mercado, para o digital, mais rápido do que a competição, porque é essa segurança na tecnologia que vai permitir acelerar.
Muito obrigado, Pedro. Uma questão que é, as decisões financeiras vão passar a ser parcialmente automatizadas, não totalmente, não quero dizer totalmente, mas parcialmente. Qual é o papel da cibersegurança na adoção do IA nesta fase? Bom, essas decisões financeiras já são automáticas há muito tempo. A diferença agora é que tem aqui a parte da inteligência artificial, porque em termos de automatismos, já há muitos anos que isso acontece e nós habituámos a viver nesse mundo e a construir regras adequadas para esse mundo. A cibersegurança aqui na inteligência artificial, eu acho que o primeiro passo e o mais fundamental é adotar a inteligência artificial. Por um lado, por tudo aquilo que o Hugo referiu, na parte da defesa, nós não conseguimos lidar com ataques que usam a inteligência artificial se também não tivermos essa capacidade do lado da defesa, mas como o Hugo já cobriu essa parte, eu vou falar de outra vertente, que é a parte do Security by Design. Nós habituámos ao longo de anos a dizer que a cibersegurança pode ser um entrave para o desenrolar dos projetos, atrasa os projetos, cria barreiras. Se a cibersegurança e as equipas de cibersegurança adotarem a inteligência artificial, se as equipas da IT também adotarem a inteligência artificial no desenho das soluções, na construção das soluções, nós tiramos aqui imensa fricção. Porque aquilo que antes era feito manualmente, aquilo que antes era um esforço de colocar requisitos, depois andar a negociar se aquele requisito era suficientemente importante para adicionar uma semana ao projeto, ou não? Isso começa a ser muito mais rápido. O NIS 2 passa a ser uma realidade, ou seja, entra em vigor, e eu ia passar por vós, porque temos muito pouco tempo, para além da pressão de quem quer almoçar, estou sempre a dizer isto, eu é que estou com fome, na verdade. A regulação europeia está a reforçar a competitividade ou a criar pressão excessiva, Pedro? Acho que as iniciativas que têm sido tomadas têm um potencial muito grande para incentivar inovação e investimento. E eu acho que isso é bom. Nós temos que pensar como é que podemos tirar partido dessa regulação para tornarmos mais robustos, mais resilientes, e tem estado muito em voga o tema da soberania. Isso é algo que está no radar, penso que de todos nós, concretamente do Banco de Portugal e do nosso setor, está garantidamente, e essa regulação não tem de ser um entrave à inovação. Estamos a ver, mais recentemente, esforços, seja com o Omnibus, para tentar perceber como é que as diferentes regulações foram criadas ao longo dos anos, se podem articular e podem ser simplificadas, mas eu acho que nós temos de ser capazes de tirar partido disso para garantir, mais uma vez, como eu dizia há pouco, quando nós fazemos a pergunta, conseguimos manter a nossa operação, a nossa entrega perante uma pressão grande de um ciberataque ou de um acontecimento externo, que a resposta seja sim, e para isso nós temos de perceber muito bem quais é que são as nossas dependências e apostar forte naquilo que temos que controlar e na soberania das soluções que adotamos. Nuno, para quem opera infraestruturas críticas, esta regulamentação ajuda a alinhar ou acrescenta complexidade? Se calhar, tendo pouco tempo, daria duas notas em relação à regulação. Em primeiro lugar, eu sou um fã da regulação. Sou um fã da regulação porque nos dá guidance, nos dá orientação e dá, principalmente aos CISOs, um instrumento muito valioso para comunicar internamente. Eu diria que os boards, por natureza, são sensíveis à regulação e, portanto, quando deixamos de falar de que precisamos de implementar firewalls ou de dar formação, portanto, quando passamos do domínio técnico para um domínio que compreendem, e a regulação é um domínio muito bem compreendido, eu acho que é um instrumento super valioso para os responsáveis de cibersegurança, e acho que devemos navegar e saber navegar essa onda, não obstante de representar alguma complexidade. É verdade que, no caso da redes, o caminho que nós temos trilhado torna esta adoção da NIS 2, até porque estamos sujeitos à NIS 1, simples, implica o mesmo grau de responsabilidade, mas de facto os processos estão montados, mas eu diria que nessa perspectiva são um instrumento muito válido. E depois, ancorava-me apenas numa nota do Pedro há pouco, do risco sistémico. Na banca, obviamente, há uma interdependência entre vários stakeholders, não é? Vários atores. A rede elétrica é só uma, não há a rede elétrica nacional. Claro que há um espaço nacional de rede elétrica, mas depois está ligado à Espanha, que por sua vez está ligado à França, que por sua vez vai até à Ucrânia. E a rede está toda interligada. Não funciona de forma autónoma, já não funciona, já não é assim. O que quer dizer que aquilo que acontece, e basta pensarmos no apagão, aquilo que acontece em Espanha ou que acontece em França, pode ter um impacto significativo na rede elétrica e na resiliência do meu serviço, da minha missão. E, portanto, outro fator essencial da regulação é estabelecer harmonização e uma baseline que tenha que ser seguida por todos os atores, garantindo que essa baseline
é confortável ao sistema e, portanto, há uma gestão de risco sistémico, também ela sistémica, e que no final do dia garante uma rede elétrica europeia muito, muito mais resiliente. Portanto, há um fator interno, como eu referi, mas também há aqui um fator de concertação ao nível do setor que é essencial, e a regulação europeia traz essa luz e dá-nos aqui um guidance muito importante. Hugo, 30 segundos para terminarmos mesmo. A Europa pode transformar esta regulamentação numa vantagem estratégica? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo hoje em dia a instabilidade geopolítica e aquilo que é as grandes empresas a quererem desenvolver investimentos à procura de estabilidade. O que eu acho que a União Europeia tentou fazer foi trazer exatamente as regras sobre as quais as empresas podiam ter um passaporte para fazer negócios do ponto de vista da cibersegurança. Acho que é bem claro o que é a União Europeia quer em termos de ciberresiliência, em termos de responsabilidade das organizações, e aquilo que eu vejo é que isto pode ser utilizado como um fator competitivo. A tecnologia pode ser copiada, as pessoas e as skills podem ser contratadas. Aquilo que não dá para contratar ou para fazer outsourcing é de confiança. Portanto, se nós utilizarmos esta ferramenta, esta regulação, nós estamos efetivamente em vantagem face à nossa competição. Meus senhores, agradeço-vos a todos, a cada um de vocês, a terem estado sem arredar pés. Espero que esta conversa tenha sido útil para cada um de vós. Muito obrigado e vamos almoçar.